Inclusive, a gente vai falar de um problema de saúde que se agrava neste período. Você já ouviu falar na síndrome do olho seco? É uma doença que pode ser compreendida pela diminuição ou má qualidade da lágrima, que afeta cerca de 18 milhões de pessoas no Brasil, inclusive muito recorrente neste período de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. E a gente vai saber agora como prevenir, conversando com o oftalmologista Ricardo Urtiga. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo novamente ao Notícias de Picos. Boa noite, Andra. Boa noite a todos que fazem o Notícias de Picos. Essa não é uma síndrome que podemos dizer considerada grave, mas ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, né, doutor? Sim, afeta demais. Principalmente porque você vai sentir aqueles sintomas de olho ardendo, de olho seco, e o olho começa a ficar vermelho, começa a ter outros problemas devido à falta da lubrificação ou da boa lubrificação. O senhor tem como explicar o que seria mesmo essa síndrome? Pronto. A síndrome do olho seco é uma doença multifatorial. Vários fatores podem interferir para causá-la. E a gente aqui na região Nordeste, ela é mais acometida pelo fato de que vivemos numa região que é muito quente, como você acabou de falar, com altas temperaturas batendo superiores aos 35, 40 graus, e a baixa umidade relativa do ar. E vários outros fatores que são somatórios para que isso venha a piorar, tipo a baixa hormonal, a questão do vento, o uso muito de moto sem proteção, o uso sem o óculos com fatores bons que vão lhe ajudar nesse fato, o uso hoje em dia das telas, tudo isso são fatores que se somam para piorar ainda a qualidade da lágrima e a lubrificação. O olho, ele está diretamente exposto a todas essas, quem recebe o impacto direto do meio ambiente. Então, são vários fatores que muitas pessoas estão vulneráveis, né? Mas as mulheres a partir de 50 anos já têm esse agravante, né? A questão hormonal. Então, elas são mais suscetíveis, né? Isso. A adquirir esse problema. Isso. As mulheres têm alguns fatores que, infelizmente, pioram ainda isso. O uso da maquiagem. A maquiagem? Sim. Agora eu me preocupei. Pronto, o uso da maquiagem é um dos fatores, porque você diminui a qualidade da lágrima pelo fato de obstruir algumas glândulas que fazem esse processo da produção da lágrima, o componente do filme lacrimal. O problema hormonal é o outro grande problema, tá certo? Então a mulher é um público mais susceptível por esses fatores. A questão, o senhor falou do uso de tela, né? Tem até a ver com a questão de piscar os olhos. Às vezes as pessoas estão no telefone ou estão no computador e passam muito tempo ali vidrado na tela sem piscar o olho e aí diminui a lubrificação do olho. Isso é um agravante também? Perfeito. A lubrificação do olho, ela se dá à medida que você pisca, ou seja, é como se fosse um filme que à medida que você pisca, ele vai se renovando, vai se reciclando e vai purificando, limpando. À medida que você se concentra, você diminui o piscar, aquele olho vai ficar totalmente susceptível porque a lágrima foi evaporada. E a questão também, assim, você está fora de casa, né? Aí está lá a alta temperatura, o calor. Em casa, às vezes você tenta fugir, liga o ar-condicionado, liga o ventilador. E aí também gera um problema. Piora total. Por quê? Porque o ar-condicionado, apesar dele esfriar, ele diminui a umidade. Certo? Ele esfria, mas ele resseca a umidade relativa do ar. E o vento piora ainda mais. Então, o ideal para a situação da gente são os climatizadores, né? Porque aí você umidifica o ar, ou seja, aquela questão que se você olhar e vai verificar que a umidade relativa do ar hoje em Picos bate aí a umidade de deserto abaixo de 25%, 20%, quando você umidifica o ar com o uso do climatizador, você melhora muito isso, né? E doutor, e os sintomas? Inclusive a respiração, né? E os sintomas, como é que se manifestam? Bom, aí os sintomas, eles são variados. Eles podem evoluir desde o simples sintoma de ressecamento, de secura, como ele também pode evoluir até um embaçamento visual. Porque o filme lacrimal, ele faz parte da lente que possibilita a gente ver bem, tá certo? Então, a gente tem outros fatores, que é o filme lacrimal, a córnea e o cristalino. Isso tudo, se não tiver em perfeita harmonia, isso leva a um embaçamento visual.
Em que momento que as pessoas devem se preocupar, buscar ajuda médica? Pronto, a primeira coisa é evitar com que isso ocorra, né? Então, climatizadores, uso de óculos esportivos, de preferência aqueles fechados, tá certo? Sem ter muita transmissão. Piscar o olho. Piscar o olho é fundamental, piscar o olho é fundamental, tá certo? E o uso, aí no caso, o uso de lubrificantes artificiais, que é os colírios, tá? De preferência sem conservantes. E aí, no caso, quando busca ajuda, como é que é feito o tratamento? Isso. Aí a gente age de acordo com a deficiência do filme lacrimal. Aí existem vários tipos de colírios lubrificantes, de uma forma genérica, que agem de forma específica de acordo com a deficiência da lágrima. Se ela vai ser no componente, vamos dizer, lipídico, se ela vai ser no componente aquoso, ou se vai ser no componente proteico. Aí existem os lubrificantes que são específicos para cada deficiência dessas. Mas aí, no caso, quando esse problema é gerado por aquelas causas que o senhor destacou, as altas temperaturas, o uso de tela, mas das mulheres a partir de 50 anos que apresentam essa síndrome, tem outro tipo de tratamento? Tem, aí a gente faz uns colírios que não são tão específicos e a reposição hormonal, tá certo? Que aí a gente combate o problema base. Ok, doutor, pois a gente agradece, viu, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Vou ficar agora até me policiando em relação à maquiagem, que eu fiquei preocupada, doutor. E o uso de tela. E o uso de tela, as duas coisas, são dois agravantes. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, André.